Olá, sejam mais uma vez bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal Aliteração. Hoje é sexta-feira, dia de resenha Aliteração. E eu quero aproveitar que nos vídeos dessa semana nós tratamos de assuntos muito mais relacionados ao nosso cotidiano atual e trazer para a resenha de hoje um livro que dialoga muito bem com esses assuntos. Trata-se do livro Meio Intelectual, Meio de Esquerda, do Antônio Prata. Vocês estão vendo aparecer aqui agora e que está aqui, na minha mão. Bom, quem é Antônio Prata? Antônio Prata é um jovem escritor paulistano, né? Ele nasceu em São Paulo em 1977 e é um escritor que, apesar de jovem, já tem uma carreira bastante consolidada. Ele escreveu para jornais como o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, para revistas como a revista Capricho. Ele tem vários livros publicados. Ele foi roteirista, colaborou, né, em roteiros de novelas da Rede Globo, foi roteirista da HBO. Enfim, ele tem realmente uma carreira já consolidada, é um nome bastante respeitado na literatura atual. E uma característica muito marcante da literatura do Antônio Prata é que ele é um excelente cronista. Ele consegue, em crônicas curtas, né, em textos curtos, ser muito objetivo, ser muito pontual, ser muito incisivo na sua literatura, sem com isso ser superficial. Então ele consegue, num espaço pequeno de texto, né, num texto curto, características muito preciosas de uma narrativa que reúne elementos do cotidiano e elementos do nosso imaginário, né, principalmente do imaginário urbano da cidade de São Paulo, com uma maestria única. Então, é realmente um grande escritor da atualidade. E nesse livro, Meio Intelectual, Meio de Esquerda, o Antônio Prata reúne 77 crônicas. Muitas delas, a maioria delas, foi retirada do jornal Estado de São Paulo, de 2004 a 2010, que foi o período em que ele escrevia para o Estadão. Algumas foram tiradas da revista Capricho, de livros que ele publicou, enfim, mas a maioria delas é desse período em que ele trabalhou no Estadão. E essas 77 crônicas, elas vão tratar dos mais diversos assuntos, desde futebol. Ele fala do Corinthians, da época do Ronaldo. Não podemos esquecer que esse livro foi publicado em 2010, então ele já tem 11 anos. E apesar de ter 11 anos, ele ainda reflete muito a nossa atualidade. Então tem assuntos que vão ser mais datados, como por exemplo a história do Ronaldo no Corinthians, né, do Ronaldo Fenômeno no Corinthians. Então tem algumas crônicas em que ele fala sobre o Ronaldo, né? Eu vou inclusive ler um trecho de uma delas, que ele fala da barriga do Ronaldo. Fala de assuntos prosaicos, né, como gastronomia, enfim. E fala de assuntos relacionados à política brasileira. Então é muito interessante ver como o Antônio Prata consegue reunir nas crônicas dele essa característica de ser incisivo, de ser sintético, mas ao mesmo tempo ser profundo nos temas que ele vai tratar. Eu escolhi um trechinho de algumas crônicas para ler, e vocês vão ver isso que eu estou falando exatamente nesses trechinhos. Essas crônicas do Antônio Prata são crônicas curtas, né? Então você vê, são 77 crônicas e o livro é um livro relativamente pequeno. Então, novamente, é um livro pequeno nas dimensões, no tamanho, mas grande nos assuntos. Porque ele consegue, nessas 77 crônicas, tratar dos assuntos do cotidiano com leveza, com humor, com ironia, uma ironia inteligente, uma ironia sagaz, né? Mas ao mesmo tempo com seriedade. Então não é aquele humor, aquela ironia vazia, aquele humor vazio que a gente acha engraçado e tal e fica por isso mesmo. Não, ele nos leva a pensar, a refletir sobre a nossa realidade
de uma maneira muito assertiva nas colocações que ele faz em relação aos assuntos que ele vai tratar. Então, vale muito a pena. E eu escolhi 3 trechos de 3 crônicas aqui para vocês terem uma ideia de como ele lida com essas questões prosaicas, mas de uma maneira, às vezes, até poética. Quer ver? A primeira é uma crônica que se chama Como Não, onde ele vai falar de um fato completamente sem importância, que é o fato de ele não gostar de café. Mas que ele consegue trazer para um lugar tão... chega a ser lírico até. Obrigado, eu digo, recusando a xícara, e um pouco mais baixo, para evitar que a informação escape para além da minha mesa, alargando o diâmetro da minha infâmia. Confesso, eu não bebo café. O nobre leitor ou leitora, que, como 99% das pessoas civilizadas, creio, gasta um bom quinhão de seus momentos sobre a terra diante de uma xícara de café, não imagina a miríade de olhares incrédulos que caem sobre mim assim que assumo o meu, digamos, desvio. Vejo por trás das pupilas dilatadas pelo susto sentimentos tão vastos como a raiva e a compaixão, todos oriundos, acredito, da mais profunda incompreensão. Como pode uma pessoa alfabetizada de boa família não tomar café? Pensam, entre um golinho e outro, sem chegar a nenhuma resposta. Então veja, ele está problematizando não gostar de café, e é muito engraçado que no decorrer da crônica, que é curta, né? Todas as crônicas do livro são curtas. No decorrer da crônica ele vai desenvolvendo mais ainda, de uma maneira quase filosófica, essa coisa do não tomar café. A outra que eu escolhi, essa que eu li foram os primeiros parágrafos, né? A outra que eu escolhi também é muito engraçada, que ele fala assim, chama Marretadas. Então, Deus, cansado dos meus pecados, resolveu punir-me. Enviou-me uma obra ao apartamento de cima. Faz alguns dias que salto da cama, apavorado, sob a orquestra de marretadas, crente que é a célula paulistana da Al-Qaeda que acaba de entrar em atividade. Deus, ao que parece, mandou trocarem o piso inteirinho. Os marreteiros do Senhor não brigam em serviço. Foram treinados nos porões ou sótãos da ditadura, de todas as ditaduras. Derrubaram paredes em Sodoma e Gomorra, prestaram serviços à Torquemada, foram agentes duplos da CIA e da KGB. São hábeis em fazer a quebradeira da pior maneira possível, sem ritmo. Pum, 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 eles batem. Você espera que a próxima nota seja tum, mas então vem uma pausa e pum, 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 pum. Você vai se acostumando. Então vejam, mais uma vez ele trata de um assunto extremamente prosaico, que é uma obra, né? E aí ele faz ligações com coisas históricas, né? Como Sodoma e Gomorra, enfim, bíblicas, né? Ou como a Inquisição, a CIA, a KGB, as ditaduras. Então ele consegue, em poucas linhas, fazer uma série de referências históricas, míticas, para tratar de um assunto totalmente prosaico, que é uma obra que tem no andar de cima do apartamento dele. E mais uma que eu quero trazer para vocês, né? Eu tinha falado sobre a barriga do Ronaldo, e que está aqui, ó. Só para vocês verem o finalzinho da crônica sobre a barriga do Ronaldo. Aquela barriga é seu calcanhar de Aquiles, e portanto seu lastro humano. A cada gol, Ronaldo nos liberta do imperativo hollywoodiano, onde só cabe a perfeição, e nos mostra que mesmo com nossos defeitos, fraquezas e vícios, podemos ser bons e felizes. Cada vez que ele entra em campo, o brasileiro pensa, olha eu aí, e aprende que há outras maneiras tão ou mais belas de terminar os filmes, além do feérico happy end. Então, mais uma vez, né, agora ele está tratando de um assunto que foi piada na época, enfim, né, quando o Ronaldo foi contratado pelo Corinthians e estava barrigudo, acima do peso, e todo mundo falava tal, e ele começou a jogar muito, ia fazer gol, ia ganhar títulos pelo Corinthians, enfim. É muito engraçado como ele lida com isso. Mas, tirando todas as questões engraçadas, eu resolvi escolher aqui para terminar
um trecho de uma crônica que chama A Verdade sobre o PT e os Transgênicos. Veja, não podemos esquecer que esse livro é de 2010, há 11 anos. E aí, olha como é que ele abre a crônica. Segunda de manhã, você abre o Outlook e há 42 e-mails prestes a entrar. Quanta expectativa naqueles poucos segundos. Serão amigos do passado que resolveram dar um alô? Aquela resposta da editora que você espera há meses? Recados apaixonados do seu amor que viajou a trabalho? Ou a herança milionária de um tio-avô desconhecido? Então, como se o céu fechasse em fast forward, uma nuvem de mensagens em negrito toma sua tela, todas com o mesmo subject. A verdade sobre o PT e os transgênicos. Desiludido, você percebe que, mais uma vez, foi incluído num grupo de discussão. O texto enviado por um tal Rubão, você não se lembra de jamais ter conhecido um Rubão, traz provas incontestes de que o PT é financiado pela Monsanto e o governo Lula nada mais é do que um complô mundial para plantar soja na Amazônia. Então, aí ele continua falando sobre um assunto que é atual, sobre fake news. Então, para vocês verem como essa disseminação de notícias falsas no meio político, e aqui, obviamente, ele está falando de fake news contra o PT, mas essa disseminação de notícias falsas, principalmente no meio político, e hoje em dia nós temos essa disseminação de fake news em todos os meios, já é antiga, né? A gente pensa, começou em 2016 com o impeachment da presidente Dilma e se fortaleceu nas eleições de 2018, mas isso é muito mais antigo, né? Já em 2010, o Antônio Prata tratava disso numa crônica. Então, apesar de ser um livro onde as crônicas são muito divertidas, muito leves, né? O Antônio Prata tem uma narrativa leve, gostosa de ler, de fácil compreensão, mas um fácil não raso, um fácil acessível, fluido, né? Eu acho que é isso, é fluido, é uma narrativa fluida que a gente consegue alcançar com extrema harmonia, né? Então a gente se enxerga muito, principalmente o cidadão urbano, se enxerga muito nessas crônicas do Antônio Prata. Mas ao mesmo tempo ele consegue levar a gente a reflexões sobre assuntos extremamente sérios. Então é isso. Meio intelectual, meio de esquerda, de Antônio Prata. Vale a pena ler esse livrinho pequeno, mas livrão no conteúdo, né? Como eu costumo dizer. Da editora 34. Vale muito a pena ler. É um livro muito rápido de ler, muito gostoso e que vai fazer a gente pensar bastante sobre a nossa realidade. Tá certo? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço a todas e todos para curtirem o vídeo, compartilharem, comentarem, se inscreverem no nosso canal, visitarem nosso blog, nossas redes sociais. E agora a gente tem pedido também para que vocês convidem pessoas para assistirem aos vídeos, para se inscreverem no canal, para visitarem o blog, enfim. Ajudem a gente aí a ampliar o nosso público, porque a gente está precisando muito dessa ajuda de cada uma de vocês e de cada um de vocês que gosta do nosso canal. Então, se você gosta do nosso canal, além de se inscrever, convidem as pessoas e ampliem aí, ajudem a gente a ampliar o nosso público, tá bom? Então valeu, gente. Até a semana que vem com uma próxima resenha. Tchau, tchau.